Então, tô eu aqui de novo trazendo outro programa sem contexto. E no programa de hoje eu vou começar comentando sobre uma viagem que eu fiz na semana passada até Porto Alegre, né, que é a cidade que eu nasci. Não faz tanto tempo que eu cheguei aqui em Florianópolis, foi no dia 7 de agosto, se eu não me engano. Então faz um pouco mais do que 2 meses. Só que semana passada, né, o meu irmão ia se casar, ele casou-se, inclusive. Então eu viajei até Porto Alegre, passei 4 dias por lá, né? Então, apesar de ter sido, né, uma viagem que não demorou tanto para acontecer um retorno, digamos assim, a própria experiência de viajar já me provocou algumas reflexões e eu vou aproveitar para começar assim a desenferrujar a minha mente e a minha retórica antes de passar para outros assuntos. Então esse aspecto assim mais assim de recordação, reflexão pessoal será que só no começo do programa, depois ele irá para um aspecto mais histórico e político, né? Mas vamos começar com algo mais tranquilo. Em primeiro lugar, eu vou falar sobre o aspecto da própria viagem em si. Eu odeio viajar com veículos assim fechados, sabe, com 4 rodas, 4 ou mais rodas, né? Eu imagino que a maioria das pessoas não gostam, principalmente pela demora, etc. Mas é que no meu caso também eu tenho aquele tal de o famoso enjoo de viagem, sabe? As pessoas que passam mal, sentem náusea, ficam tontas, baixam a pressão, sei lá, uma combinação de elementos. Quando eu era criança, eu sofria mais com isso, né? Eu chegava de fato assim, a vomitar e etc. Não que eu não pudesse acontecer comigo depois que eu cresci, mas conforme tu fica mais velho, tu consegue controlar de uma maneira ou outra, eu imagino. Eu, particularmente, recorria bastante a ouvir música, né? Estar com fones de ouvido, prestar atenção na música, ou tentar dormir também. Esse tipo de coisa me ajudava, mas de modo geral, eu gosto ainda menos do que a maioria das pessoas tendem a gostar de viagens, né? E como uma viagem bem longa, com mais de 7 horas, é uma coisa que eu realmente não curto, né? Esse tipo de coisas. Mas fazer o quê, né? E daí eu cheguei lá na quinta-feira, o casamento seria na sexta, né? Na sexta-feira. Então na quinta-feira eu não cheguei a fazer nada, porque eu cheguei já era de noite e tava meio que cansado da viagem e tudo mais. Na sexta-feira eu quis fazer uma espécie assim de passeio cultural. Ele não fluiu tão bem porque eu não tinha me programado e também acabei reservando um tempo para me encontrar com um amigo meu lá no centro, né, bater um papo. Então não fiz tudo que eu poderia, só visitei o primeiro andar de um museu lá no centro de Porto Alegre e tirei umas fotos também. A câmera do meu telefone hoje em dia consegue pegar umas fotos bacanas e honestamente eu curto o aspecto assim de arquitetura do centro histórico lá de Porto Alegre, sabe? E eu imagino que isso aconteceria com qualquer cidade ah, que tenha prédios do período colonial, ainda mais os que estão bem preservados, né? Tem diversos prédios lá no centro de Porto Alegre que estão abandonados, imagino, desde antes de eu nascer, estão cada vez piores e é realmente terrível o descaso, considerando que evidentemente tem como tu utilizar aquele espaço, né? Se ele for revitalizado, dá pra fazer uma série de coisas nesse tipo de espaço com essa decoração, né? Inclusive esse museu que eu visitei, o primeiro andar dele, ele é feito numa instituição que ele era um correio, sabe? O primeiro correio, se eu não me engano, no centro da cidade. E agora ele era um museu, né? E daí eu também fui até uma a Praça da Matriz ali, tirei umas fotografias do monumento ao Júlio de Castilhos. É aquela coisa, até algumas pessoas comentaram, ah, tá turistando na tua própria cidade, tu nunca fez isso quando tu morava aqui. E é verdade, eu nunca tinha feito, né? Mas sei lá, eu não me importo muito com isso. O que importa é que eu quis fazer e eu fiz, né? E aquele monumento é muito interessante, ainda mais hoje em dia que eu sei mais sobre a figura do Júlio de Castilhos, né? Vocês sabem que eu já falei aqui que eu sou, por definição, ah, por definição, como é que é mesmo aquela expressão? Ah, eu sou iconoclasta, né? Eu não sou a favor de ícones promovendo, ah, tipo assim, figuras públicas especialmente, né?
Mas o Júlio de Castilhos está lá sentado lá e tal. Né? Se eu fosse o todo-poderoso do mundo, ele não estaria lá. E não, eu com isso eu não estou dizendo que é para as pessoas irem lá destruir. Eu acho a estátua bacana. Né? Tô falando de um ponto de vista assim, só filosófico, sabe? Filosófico, só refletindo assim, eu acredito que esse tipo de coisa, para quem não sabe muito bem, né? Pode influenciar, né? E aquilo ali definitivamente é uma propaganda, né? Tem uma estátua que está inclusive alcançando assim para quem quiser, assim um panfleto do jornal A República, né? Que era escrito, né? Escrito não era editado, digamos assim, né? O editor-chefe desse jornal era o Júlio de Castilhos, né? Então era literalmente uma propaganda dele mesmo, né? E ele sentado com um livro assim, as estátuas meio que assim enaltecendo ele, né? Com o caráter positivista e castilhanista que hoje em dia eu entendo um pouco mais do que, sei lá, a primeira vez que eu vi essa estátua. Então, né, é o tipo de coisa que, intimamente, de um ponto de vista filosófico, eu não acredito que enaltecer figuras públicas, considerando o meu ponto de vista sobre o que elas foram e o que elas fizeram, eu acho que não é muito bom para a espécie humana, sabe? A espécie humana não deve, não sabe lidar com idolatria, né? Então, para mim, é uma coisa que me divide, porque eu acho interessante de um ponto de vista estético e artístico, só que eu não gosto do ponto de vista influência e manipulação, do tipo, ah, não, Renato, eu acho que o cara viu uma estátua, ele foi influenciado, tipo, não, não é sobre uma estátua, entendeu? Não é sobre uma única, é sobre. Por isso que eu não tô falando pra ninguém remover estátua de lugar nenhum e destruir, não é isso que eu tô incentivando. É um negócio realmente filosófico, ideológico. Se não existissem estátuas, se não existissem ídolos como um todo, eu acredito que seria melhor. Mas como eu não tenho esse poder pra fazer desaparecer com o estalar de dedos, tipo Thanos, sabe? Eu não tô querendo que isso aconteça, né? Eu não tô desejando que isso aconteça e tudo mais. É só uma reflexão mesmo, assim, que eu já tive, né? Porque, olha. Cada vez mais é difícil. O único jeito de eu não ter refletido sobre algo é se eu ainda não fiquei sabendo daquilo. E podem ficar tranquilos que tem um monte de coisa que eu ainda não fiquei sabendo, né? É aquela velha história que quanto mais a gente descobre, cada vez a gente vê que a gente não sabe de nada, né? Então, eu não acho que algum dia eu vou acabar de descobrir coisas novas. Só que tem diversas coisas que eu já parei para refletir, né? Até uma coisa assim, digamos, que não tem um efeito prático, sabe? Como a existência de estátuas, né? Mas isso não me impede de refletir sobre essas coisas. Né? Mas enfim. Aí depois disso, ah, eu voltei pra casa, né? Porque a cerimônia ia ser de noite. Aí, né, me arrumei, me vesti, porque eu seria um dos padrinhos, né? As testemunhas também do casamento. Afinal, quem tava casando era meu irmão. E daí, olha, deixa eu ver se eu vou querer comentar sobre a cerimônia. Isso aqui provavelmente meu irmão nunca vai escutar nada que eu falar aqui. A esposa dele também não. Né? A minha mãe vai ouvir, mas né, não sei o que ela vai tirar disso. Mas isso aqui não é sobre o casamento do meu irmão, não é sobre a cerimônia dele. Aqui eu vou comentar sobre casamentos cristãos em geral, do meu ponto de vista, entendeu? Então, eu gostei de ter participado da cerimônia, pra mim foi, sabe, foi digamos assim, uma honra, sabe? Ter sido escolhido, mas é aquela coisa, pô, sou o único irmão do cara. É aquela coisa assim, se ele não tivesse me escolhido, é aquela coisa, olha, ele ter me escolhido não fez eu me sentir tão especial assim, mas se ele não tivesse me escolhido, teria me deixado bastante incomodado, sabe? Então é um negócio assim que é, não é justo a comparação, sabe? Não é como se tivesse, ele tem mais de um irmão. Provavelmente ele botaria todos os irmãos dele junto pra não ter qualquer tipo de disputa, digamos assim, nesse sentido, né? Mas então é uma coisa assim que, né? Gostei de ter participado enquanto padrinho e tudo mais, mas como eu falei, era uma escolha meio óbvia, né? Nesse ponto de vista. E tudo mais. E fiquei feliz também pelo casamento deles. Só que daí agora isso aqui não é sobre o casamento deles, não é sobre a cerimônia que eu participei, né? Mas são reflexões que foram provocadas por eu estar naquele ambiente. Que ambiente? Foi uma igreja também lá do centro de Porto Alegre, uma igreja bem bacana, né? Inclusive por dentro, eu vou destacar o quão imensa essas igrejas são, né? Se tu entrar dentro de igrejas que tem, sei lá, mais de... Imagino que aquela igreja tem mais de 100 anos, né? Vocês vão ver, e olhar pro teto, vocês vão ver a altura que é para chegar até o topo. Dá até uma vertigem invertida, sabe? Aquela coisa que geralmente tu sente olhando para baixo, dessa vez tu sente olhando para cima, né?
E também tem estátuas lá dentro, né? Tem mais, tem decorações, mas tem também um espaço privado, só para destacar também. Nada disso que eu falo também tem a ver com qualquer coisa, tipo assim, representação de estátuas dentro de espaços fechados. Porque daí a pessoa tem uma relação que ela quiser com a idolatria, com o que ela quiser, né? Mas, principalmente como um ponto de vista de decoração, sabe? Eu acho bem bacana, tem um monte de estátua lá enorme, assim, e toda a parte, assim, da arquitetura mesmo, sabe? O aspecto, né? Bem bonito, bem restaurado, bem preservado, enfim, é um lugar bacana de se estar desse ponto de vista. Então, isso daí eu acho muito legal, só que daí agora, refletindo de um ponto de vista mais assim, fundamental daquela experiência, eu hoje em dia sou uma pessoa convicta que jamais casaria nesse tipo de situação, né? Então aqui fica um alerta para alguma possível esposa que eu venha a ter que escutar isso daqui, já sabe que nós não passaremos por isso, por uma questão realmente assim fundamental, sabe? É uma cerimônia cristã com um padre, ele fala certas coisas pro casal que está envolvido ali, e, enfim, lê da Bíblia também, eu acho, não sei se lê da Bíblia especificamente, ou só recita, né? E tem preces e tem tudo mais, e como não sou uma pessoa cristã, e, né, eu não preciso introduzir essa expressão agora. Mas enfim, como eu não sou uma pessoa cristã e tenho certos outros assim, raciocínios e fundamentalismos até certo ponto antagônicos, sabe? Eu não acho que eu poderia vivenciar esse tipo de situação de forma plena, sabe? Protagonizar especificamente, sabe? Eu acho que não seria autêntico e eu acho que para um dia que deveria ser marcado como o dia mais feliz da minha vida, entre várias aspas, eu sei que isso já é uma romantização, né? Então, bom, agora eu já comecei a falar sobre isso, não vou falar sobre um pouco mais sobre a questão do próprio matrimônio, né? Mas mais uma vez, isso aqui não é uma crítica ao casamento que eu estive envolvido, nem a crítica pessoal, tu que tá me ouvindo, se tu já casou, ou se tu pretende casar de novo, se tu adora um casamento, entendeu? Isso aqui não tem nada a ver nesse ponto de vista, não é um sermão pra ninguém, sabe? É só compartilhando a minha relação pessoal, íntima com essa ideia. O que que seria e se teria como isso ser vivido por mim de uma forma autêntica, sabe? Então, a própria ideia assim de então, né, eu, honestamente, eu não tenho a romantização daquela experiência. E um amigo meu já falou assim: ah, mas geralmente quem tem são as mulheres. E eu entendo todo, tipo, eu entendo todo o processo de socialização que envolve para que as mulheres tenham um desejo maior por isso, por esse tipo de cerimônia. Embora eu acredite que nem todas as mulheres têm, imagino que muitas têm, sabe? Inclusive mulheres que não são cristãs, só pelo aspecto, assim, de ser algo que ela gostaria de viver, porque, sei lá, foi vendido pra ela e agora ela já comprou e ela quer viver aquilo, sabe? Isso daí é autêntico, mas eu também entendo que, pra começar, acho que alguns caras devem romantizar também, e agora eu acho que outros caras, que daí eu não sei, tipo, acho que outros caras podem pegar e, como posso dizer assim, de uma forma simples, mas que não reduzisse. O cara não romantiza aquela experiência, mas pra ele se torna algo interessante do ponto de vista de que a esposa dele quer, sabe? A esposa dele quer, a noiva dele quer, sabe? E daí aquilo lá tem passa a ter algum valor pra ele. E eu não acredito que pra mim seria assim, entendeu? Pelo uma questão que, como eu falei aqui, talvez certas pessoas nunca tenham pensado tanto sobre isso. Eu já pensei muito, sabe? Não foi a primeira vez que eu pensei. Eu só voltei a pensar por eu ter sido um padrinho de novo. Eu já tinha sido padrinho de casamento 10 anos atrás, sabe? Na mesma igreja. Então, eu refleti de novo. Então, assim, pra mim, não é um negócio assim que a própria o estilo da cerimônia que eu achei bacana e tudo mais, mas envolve assim o ritual da família e o ritual da roupa, né? E ouvir certas coisas especificamente antes não não é pra mim. Simplesmente assim, sabe? Então, só pra compartilhar aqui, talvez algum de vocês se identifiquem. Homens, mulheres, sei lá, pessoas que já casaram, pessoas que não casaram, pessoas que esperam casar. E como eu disse, é isso, já falei até muito sobre isso, né? E agora eu vou introduzir um pouco, vou falar um pouco mais daí sobre o lance assim de a minha relação com o fato de eu ter nascido no Rio Grande do Sul mesmo. Por quê?
Porque, como eu falei, esse programa vai se tornar mais assim, histórico e tudo mais. Só que primeiro, então, eu acho bom começar na minha própria região para voltar a estabelecer certas coisas sobre como eu me relaciono com a minha passagem de vida aqui nesse planeta, né? Então isso já pode ter começado a ficar confuso. Então, né, se preparem, apertem os cintos, respirem fundo e aproveitem. Bem, eu já falei aqui algumas vezes que eu não sou uma pessoa assim nacionalista, né? Bairrista, regionalista, e eu até hoje em dia até posso me definir como anti essas coisas, né? E mesmo eu me definindo como anti essas coisas, eu não necessariamente advogo para outras pessoas estarem adquirirem a relação que eu tenho com essas coisas, porque a relação que eu tenho com essas coisas é tipo assim, talvez não seja não vou nem dizer que é adequada, talvez não faça a menor diferença, assim, de maneira real, sabe? Então eu não posso nem recomendar, né? Mas basicamente eu posso dizer pra vocês, assim, sem a menor sombra de dúvida, sabe? Dentro de mim, intimamente, hoje em dia, essas coisas são total insignificantes, sabe? Eu não acredito nelas. Eu posso até falar assim, eu não acredito nelas. Eu sei que, de um ponto de vista legal, jurídico, existem países, existem estados-nação, existem nacionalidades. Eu tenho noção disso tudo, né? Mas eu não tenho uma relação com essas questões, sabe? Eu não me sinto apegado por uma questão nacionalista a uma terra. Eu até tenho um vínculo, assim, vínculo cultural, sabe? Um vínculo, né, histórico por eu estar vivendo especificamente num terreno. Isso existe, né? Mas a construção total de uma nação já não habita mais o meu imaginário, sabe? Não habita mais o meu imaginário, eu não me relaciono mais com isso. Eu vivo sob essa lógica porque faz parte da realidade que eu estou inserido. Mas dentro de mim, intimamente, eu nem acredito mais, como eu falei, sabe? Eu nem consigo mais. Tipo, para conseguir fundamentar os meus raciocínios para expor para as outras pessoas, eu tenho que voltar ao ponto de vista anterior, sabe? Tenho que me lembrar como é que é o ponto de vista assim, das pessoas que se sentem profundamente envolvidas com um ideal nacionalista que para mim é simplesmente uma fabulação, sabe? Daí eu até vou explicar. Isso daqui era para ser minha relação com o Rio Grande do Sul, mas bom, eu vou explicar sobre isso daí tudo mesmo e vamos ver onde que isso vai parar. Agora eu já não tenho mais ideia, né? Só vou saber quando chegar ao fim. Então, e para mim essa ideia de nacionalismo é totalmente uma manipulação, sabe? Tipo, quando que surge esse nacionalismo moderno vindo da ideia assim de Estados-nação, sabe? Olha, era quando tava caindo as monarquias, tá ligado? Tava caindo as monarquias, e quando eu digo caindo é uma simplificação também, sabe? Não é como se a monarquia tivesse desaparecido, eles só deixaram de ser, assim, chamados do que eram, de reis e os donos dos estados, e também não é como se os monarcas fossem os donos dos seus países também, não era assim, sabe? Essas também são simplificações históricas que a gente recorre, ou porque ajuda a progredir a história, ou porque é desinformação também, né? Aí eu não sei qual das duas histórias. Mas, enfim. Então, para mim, isso daí foi simplesmente um mecanismo de manipulação que foi instalado, sabe? Tu criou essa história de estados-nações, as pessoas... É difícil acompanhar uma noção histórica de um país, porque a gente chama regiões anacronicamente o tempo inteiro, sabe? A gente fica chamando regiões que tinham outros nomes, que tinham todos os contextos até bem definidos e claros e específicos daquela região, e a gente começa a fazer de conta, a gente fica falando assim, o Brasil, o Brasil, o Brasil, quando nem existia o Brasil, a gente fica chamando as pessoas de italianos quando não existia nenhum italiano lá, porque nem existia a Itália, por assim dizer, sabe? A gente está constantemente falando assim, então, para mim, toda essa ideia pode ser uma ideia assim, de simplificação, sabe? Tipo, vamos simplificar a história, mas eu acho que é para manipular mesmo, sabe? Eu acho que foi tipo assim, vamos criar identidades nacionalistas basicamente como a gente pretender, sabe? Como a gente conseguir, pelo menos assim, a partir do momento que surgem os estados-nação, os líderes, os governantes de seus países começam a tentar construir um ideal
nacionalista, sabe? Eles tentam criar uma imagem, eles tentam promover uma ideia, uma falsa ideia, sabe? De união, de integração, né? E por que eu tô dizendo falsa ideia? Porque, assim, Renan, mas tu não acha que essas pessoas podiam ter boa intenção? Tu acha que só tu tem boas intenções no mundo, sabe? Só tu tem boas intenções no mundo. Olha, se tu pegar e tu ver como é que se comporta as figuras de poder, sabe? Os líderes, eu digo historicamente, hoje em dia a gente chama de presidente, mas sempre teve gente mandando nos outros. E tu ainda quer me dizer pra mim que tem chance dessas coisas realmente serem autênticas, tá ligado? Tu acha que as pessoas que estão tomando decisões dos países, sabe? Quando vira Estado-nação moderno, tu acha que os chefes de Estado iam começar a tomar decisões assim em prol do povo? Quando eu digo povo, sabe? Tenta entender o povo como a parte mais desfavorecida de um país, sabe? Ou tu acha que aquilo lá... Enfim, eu nem vou expor o outro lado. Acho que vocês já estão conseguindo entender onde estou querendo enviesar, sabe? Mas basicamente eu não compro essa ideia também de ter surgido de maneira espontânea, tá ligado? De ter maneira espontânea. Toda essa ideia de nacionalismo foi esculpida para tu conseguir arregimentar uma ideia de povo, mas na prática não era assim que acontecia, sabe? Na prática, todos os países matavam seu próprio povo, dependendo do contexto, sabe? Todo país tem uma legislação que permitia ele fazer a barbaridade que quisesse fazer. Isso tá ficando muito abstrato, só para usar um cenário específico, sabe? Tentem entender todas as barbaridades que estavam acontecendo no mundo antes e depois da Primeira Guerra Mundial, e para depois a gente ficar com esse discurso assim, de que como se fosse assim as pessoas boazinhas tentando parar o eixo malvado. E com isso eu não quero dizer que o eixo não era malvado, ele era malvado, mas quem eram as pessoas boazinhas, tá ligado? O que os Estados Unidos estavam aprontando, sabe? O que estava acontecendo dentro dos Estados Unidos, sabe? Entre 1910, não só dentro, fora, nas fronteiras. O que estava acontecendo entre 1910 e 1940, sabe? Pra gente pegar e comprar uma história de que eram os mocinhos. E o mesmo vale aqui pro Brasil, sabe? O que estava acontecendo aqui no Brasil, né? Quando rola o golpe da Proclamação da República, né? Que começa num golpe. Aí, os primeiros anos do Estado brasileiro fazendo um monte de chacina, contendo revoltas populares. Aí, quando Vargas chega ao poder num momento que é chamado assim de Revolução de 30, né? Revolução de 30, que é mais um golpe, né? Mais um golpe. E para deixar bem claro aqui também, para fazer um esclarecimento, esse golpe que o Vargas dá não é que ele estava tirando gente ao boa também do poder, mas você tem que entender que nunca é assim. Na minha opinião, raramente é bem quanto mal. Geralmente são duas pessoas, sabe? Assim, é ruim e pior, sabe? Ou dois ruins e um ruim mais fraco que o outro, basicamente, sabe? Não porque um era, tipo, como se um estivesse acima do outro moralmente, né? Mas tinha razões para existir um golpe no Brasil. Quando eu digo golpe, é mudar na marra o que estava acontecendo dentro das votações, porque o Brasil estava profundamente corrupto já, sabe? Tão logo começou o Estado Democrático Brasileiro, já estava profundamente corrupto e centralizado em cima das mesmas pessoas que já mandavam no Brasil desde antes de virar uma república, basicamente. Então, o Vargas foi uma figura disruptiva, mas o que ele fez entre 30 e 37 e pós-37, que é quando ele dá um golpe dentro do golpe, né? Dizer que alguma coisa, tipo, não alguma coisa digna ele fez, mas não foi só coisa digna. Foi morte, foi extermínio também, foi contendo revolta popular também, né? Porque é isso que os governos fazem, tá ligado? Porra, tem que entender que é uma lógica que vai funcionar pra tudo quanto é lugar que tu examinar de perto. Tudo quanto é lugar que tu examinar de perto, tu vai ver que é essa história, né? Então, tudo isso eu tava falando de por que essa ideia de patriotismo pra mim hoje em dia não convence mais, porque quando tu vê é que aqui no Brasil é mais fácil tu não ser patriota, porque tu vê como que o governo, quando digo governo, não é o governo só o que está aí, mas o que está aí também, mas esse governo é a instituição que a gente não enxerga, mas que existe, sabe? Agindo sobre as pessoas. O governo sempre foi assim de fato desprezar a população e querer que a população se foda, sabe? E isso daí é notório, sabe? É o projeto do Estado brasileiro, sabe? É o projeto do Estado brasileiro, então é muito fácil tu adquirir essa posição, né? Mas até as pessoas que têm
um projeto de Estado que mais facilmente convence eles a concordar com atrocidades, em essência, entendeu? Eles são seres humanos, indivíduos, que daí eu vou vir com um papo assim, olha, vai ser inevitável soar meio assim, vai soar meio, sei lá, eu não vou nem usar as expressões que as pessoas vão querer utilizar para me atacar, né? Mas eu não, de fato, cara, não tem como eu fazer de conta hoje em dia que eu valorizo alguém por ele ter nascido num espaço de terra e não, tipo, valorizo alguém mais do que o outro, dependendo do espaço de terra que ele nasceu, entendeu? Eu tenho vínculos pessoais com as pessoas que eu amo, e esses vínculos pessoais, claro que tem a ver com o lugar que eu nasci, sabe? Mas agora, não é uma coisa inerentemente ao terreno, sabe? Não é um negócio assim, como eu falei, não é nem patriota, nem nacionalista, nem regionalista, sabe? Nem bairrista, porque aí é uma convicção minha, tipo, extremamente estabelecida e clara do que é uma vida humana e de quanto que ela vale, tá ligado? De quanto que ela vale real, sabe? Não é. E eu não vou fazer de conta, tipo, eu não vou passar por cima daquilo que eu de fato acredito, sabe? Porque politicamente é assim que as pessoas se comportam, sabe? Porque, ah, não. Daí as pessoas. Aí chega a gente e fala assim, ah, mas na prática, você tem que ir pra guerra. Tipo, meu irmão, que prática, que guerra? Eu nem iria ter uma guerra. Tu acha que com a mentalidade que eu tenho, tu é capaz de me colocar uma arma na minha mão e me fazer matar outro ser humano? Tu acha que isso vai dar certo? Tu acha que tu consegue, tipo assim, mano, não vai dar certo, é melhor. Tipo, tem gente muito mais disposto a matar gente que eles nunca viram por razões que eles não entendem do que eu, sabe? Tem gente que tu consegue muito mais facilmente fazer isso do que a mim. Mas eu posso falar assim, ó, isso já não tem. Não teria a menor chance, entendeu? Não teria a menor chance se eu tivesse que, se eu fosse forçado, porque tenho, né? Eu tenho atestado de reservista como todo homem brasileiro, né? Mas agora, se tivesse, em um cenário hipotético, sabe, de uma terceira guerra mundial, enviar para um lugar para atirar em gente, sabe? E mesmo assim, e mesmo que fosse para ser assim, o equivalente ao nazismo, tá ligado? Dizer que eu vou lutar uma guerra, tipo, indivíduo, vou ir lutar uma guerra pelo meu país, que eu sei as atrocidades que foi sempre e ainda é, sabe? E toda a barbaridade que ele faz contra o povo brasileiro, sabe? E continua fazendo, sabe? Fazia antes de eu começar a falar esse programa, vai continuar fazendo, e fez há 100 anos atrás, 200 anos atrás, tipo assim, não tem como, sabe? Não tem como essa instituição, esse poder, sabe? Me forçar a matar um ser humano, porque essencialmente é um ser humano. Rola um processo brutal de desumanização, de convencimento, né, de mentira, de manipulação para a pessoa acreditar que é legítimo dar um tiro em outra pessoa por questões nacionalistas e tudo mais, né? Então, é evidente que hoje em dia isso não teria mais como acontecer, sabe? E eu sei que por lei eu seria obrigado, mas daí eu cometeria um crime e daí eu seria preso, sei lá. Mas não teria como, né? Essencialmente ninguém pode te obrigar a ir para uma guerra se tu não quiser, tá ligado? Ninguém pode te obrigar a colocar uma arma na tua mão e obrigar tu a atirar em outras pessoas, digamos assim, sabe? Mas, né, mais uma vez, isso aqui eu não tô sugerindo para outras pessoas que nem eu não tô fazendo juízo de valor pra gente que vive diferente de mim, é só para compartilhar um ponto que eu não sei nem qual é a expressão que eu vou dizer, sabe? E espiritualmente, intelectualmente, com essa ideia, eu não sei, cara, eu não sei, nem me importa, sabe, com qual vai ser o título, mas não tem uma, tipo, essa noção de patriotismo e nacionalismo, sabe? Não tem peso nenhum em cima de mim, sabe? Eu enxergo mapas como linhas imaginárias, tá ligado? Mapas são linhas imaginárias que eu entendo, sabe? Eu entendo como que elas funcionam na prática. Eu sei o que é, sabe? O que é atravessar uma fronteira de um país para o outro. Tipo, eu sei que isso... Eu sei como é que funcionam essas questões todas. Não estou negando elas, mas eu simplesmente tenho que negar o que eu acredito para acreditar nisso, sabe? O que eu acredito de verdade é que nada disso existe. Mas eu faço de conta que eu não acredito nisso para acreditar no mundo dos outros, tá ligado? Tipo, tudo bem, vou acreditar aqui agora. Mas não existe nada disso, gente. Você sabe muito bem que é só um monte de linha, sabe? Porque na realidade é terra. É terra, existe terra. Que tu caminha, sabe? Na realidade é isso. Mas a gente botou um monte de linha, a gente escreve umas letras no mapa e depois a gente fica retro falando sobre as coisas, sabe? A gente fica chamando um monte de gente que existiu, que viveu, que esteve aqui, sabe? Que existiram realmente na Terra, sabe? Gente que morreu de verdade nessa Terra, que chorou nessa Terra de verdade. E quando eu digo nessa Terra, é o planeta mesmo, agora falando do mundo inteiro, sabe? Gente que esteve aqui, que de fato esteve aqui, só que daí as pessoas ficam transformando eles no que eles quiserem, sabe?
fico transformando eles, fico falando sobre eles, assim. E quando digo as pessoas, assim, são até gente que tem descendência mesmo, sabe? Gente que tem descendência. Deixa eu ver, eu vou concluir a parte do Rio Grande do Sul antes de ir para as outras linhas, né? Então, depois de eu falar tudo isso, você deve imaginar que eu não sou o cara mais regionalista, né? Mas, ainda assim, eu tenho uma perspectiva, essa minha perspectiva é atual, sabe? Isso aqui é agora, o jeito que eu me relaciono com isso. Não quer dizer que eu tenho vivido a minha vida inteira assim, mas honestamente eu confesso para vocês que por alguma razão eu não nasci assim com. Eu não nasci fortemente adaptado ao regionalismo típico do Rio Grande do Sul, sabe? Eu não nasci envolvido com aquilo que era mais cultural, mais popular no estado, eu não nasci envolvido com a maioria das paixões do estado. Acho que a maioria dos regionalismos gaúchos que pegaram em mim é aquilo como posso dizer assim, da cultura vivida mesmo e não tanto assim da cultura. Não que a outra cultura não seja vivida, toda cultura é vivida. É que é difícil fazer uma diferenciação das coisas que eu quero sugerir. É que, sei lá, eu falo expressões tipicamente gaúchas, sabe? Por exemplo, assim, aqui em Santa Catarina eu já posso comparar coisas como, né, o famoso cacetinho, que eu acho que hoje em dia, todo mundo que não mora no Rio Grande do Sul já sabe que no Rio Grande do Sul se chama o pão francês de cacetinho, né? Porque, sei lá, deve ser uma das coisas que, sei lá, eu duvido que alguém não soubesse hoje em dia. Eu ficaria surpreso se alguém ainda não soubesse disso, né? Então, mas assim, né? Então eu sei que aqui não fala cacetinho, ou o guisado, né? Que aqui as pessoas chamam de carne moída. Pô, quem é que chama de carne moída, né? Ou a bergamota, essas coisas. É óbvio que isso daí, sim, eu tenho esse regionalismo, é natural, sabe? Não, não forço, sabe? Tipo, é que nem falar bar e tudo mais. Tem muitas coisas típicas da vida do gaúcho lá que eu tenho dentro de mim. Só que também eu vou fazer um esclarecimento que hoje em dia eu tenho uma noção que eu prefiro até melhor me definir como porto-alegrense do que gaúcho, e não que eu não seja gaúcho, mas é por eu ter uma visão de que o Rio Grande do Sul é um estado bem grande até, com quase 500 municípios. Porto Alegre é a única cidade com mais de 2 milhões de habitantes, tem os 2 milhões e meio. Então, em questão assim, de comparação, Porto Alegre é uma cidade muito, muito grande para a grande maioria das outras cidades do Rio Grande do Sul. Tem algumas outras que são relativamente grandes, né? Mas até Caxias, Pelotas, não dá para, né, não dá para dizer, ou Canoas, tá ligado? Nenhuma dessas cidades dá para dizer que elas têm um estilo de vida muito parecido com o da capital gaúcha, sabe? Então, né, para dar alguns exemplos do que eu tô falando, é que, sei lá, eu já vi gente, principalmente gente que não mora no Rio Grande do Sul, que acha que no Rio Grande do Sul não existe pessoas negras, por exemplo, sabe, ou que tem muito pouco. Talvez tenha até partes de Porto Alegre que tu veja pouco, né, mas eu cresci, assim, numa zona periférica, então, sei lá, sempre cresci rodeado de pessoas de pele negra e tinha professores negros, era atendido por, né, médicos, né, negros no SUS, tinha policiais negros lá no meu bairro, sabe? Então eu achava estranho ouvir as pessoas de fora de Porto Alegre comentando como se Porto Alegre fosse uma cidade super branca, sabe? Mas várias vezes eles não estavam falando de Porto Alegre, eles estavam falando do Rio Grande do Sul como um todo e provavelmente em outras cidades do Rio Grande do Sul isso seja uma verdade, entendeu? Mesma coisa com o Terreira, sabe? Eu sempre, olha, isso daqui é uma coisa que eu posso falar. Eu sempre vi muito, tipo, a presença de bastante casas de religião de matriz africana lá em Porto Alegre, né, as terreiras e tudo mais, as casas de batuque. Conheci muita gente que frequentava, muita gente, tipo, as pessoas expõem a sua fé, sabe? E tudo mais. E não que não exista comentários preconceituosos também. Só que daí é um problema do Brasil inteiro que eu vou dizer exatamente qual é esse problema do Brasil inteiro, né? As pessoas, se forem honestas, né, vão saber que não, qualquer espécie de fundamentalismo que atinja o Rio Grande do Sul na questão de ofender as religiões de matriz africana também acontece em outros estados do Brasil. Inclusive, vou até destacar que eu nunca ouvi falar de atentado daqueles que eu já ouvi falar de outras cidades, sabe? Eu já ouvi falar de mais de uma região do Brasil que acontece aqueles verdadeiros atentados assim de intolerância religiosa, de pessoas invadirem, destruírem, né? Destruir a terreira mesmo, sabe? Quebrar as estátuas, as imagens, profanarem um espaço religioso para falar ainda mais, né? Para falar ainda mais claramente o que rola nesses locais.
eu nunca vou falar, né? Não que nunca tenha acontecido, mas honestamente eu confesso que nunca chegou aos meus ouvidos, sabe? Ninguém nunca comentou pra mim, nossa, rolou um caso desses na terreira que eu vou, sabe? Enfim, nunca aconteceu mesmo de eu ouvir, né? Então, eu só quero dizer que é presente, sabe? Religiões de matriz africana, em Porto Alegre, pelo menos, são presentes. Tem bastante Umbanda, Quimbanda, nação. Não é difícil, não demora para encontrar mesmo, sabe? Faz parte da cultura do porto-alegrense também, né? Assim como também tem pessoas assim de... tem cristãos, claro, né? Adventistas, protestantes também. Enfim, tem bastante vertente religiosa. Tem espíritas também e tudo mais. Bom, então, né, essas eram algumas coisas assim que eu posso destacar que talvez seja diferente, sabe? Entre quem mora na capital e quem mora no interior. O sotaque também, né? Eu sei que eu tenho sotaque, afinal, hoje em dia eu sei que o sotaque é natural da existência, sabe? Não existem pessoas sem sotaques, a gente que padroniza certas, assim, formas de falar, certas pronunciações e também tem uma maneira, assim, uma espécie de neutralidade, talvez, na fala de certas pessoas específicas, talvez, né? Mas os sotaques existem. Eu tenho sotaque de gaúcho, pra mim também sou como o falado normal, sabe? Até hoje em dia pra mim parece que gaúcho fala normal, digamos assim. Mas eu também, assim como eu noto também gaúchos que têm um sotaque mais forte que o meu e que até eu noto que o sotaque deles não é igual ao meu, mesmo nós dois sendo gaúcho, principalmente por questão de região, né? Então, com tudo isso eu quero cada vez mais deixar bem claro que simplificações também regionalistas, apesar de serem úteis para fazer com que as conversas progridam, também não são honestas, sabe? Fala bem especificamente. E com isso eu quero dizer que eu entendo que as pessoas utilizem a expressão gaúcho para falar quem nasceu no Rio Grande do Sul. Só que agora, além disso, não quer dizer absolutamente mais nada, sabe? Não quer dizer absolutamente mais nada. E isso vale para quase tudo dessas palavras, sabe? Quando uma palavra quer falar tanta coisa ao mesmo tempo, ela perde seu sentido. Então, para mim, é muito mais uma questão de região mesmo, sabe? Gaúcho não quer dizer um padrão cultural, um padrão comportamental, sabe? Uma espécie de religião, uma espécie, enfim, de cultura. Não que não dá pra gente descobrir, assim, coisas que acontecem com maior frequência. Inclusive, comigo sendo gaúcho, eu tenho ideia de coisas que acontecem com mais ou menos frequência. Mas tem coisas assim que não faz, assim. Vamos falar, por exemplo, assim, tomar chimarrão, sabe? Tomar chimarrão é cultura de gaúcho, mas eu conheço muitas e muitas pessoas que não tomam chimarrão. E muitas pessoas que tomam, né? E o que isso quer dizer, sabe? E quer dizer que se é uma pessoa que não nasceu no Rio Grande do Sul e se tomar chimarrão ela pode gostar ou pode não gostar, sabe? O ponto é, o que eu tô deixando em claro logo de cara, no começo desse programa aqui, é que essas simplificações a gente recorre mais para contar histórias, sabe? Do sentido mais literal. Perdão, mas eu tive que fazer isso. E eu não vou cortar. No sentido mais literal. A gente utiliza essas... vamos utilizar um título para descrever um povo para a gente conseguir despersonificar as figuras, sabe? Essencialmente são seres humanos. E com isso eu não tô querendo invocar uma cláusula assim, sabe? Um sentimento de sensibilização. É para vocês entenderem que as coisas, na minha opinião, sabe? Daí é uma visão histórica que eu tenho dos fatos. As coisas costumam ser mais pessoais do que, os historiadores e até as pessoas fazem parecer, sabe? As pessoas fazem parecer que as coisas ocorriam meio que, se não por aleatoriedade, como se fosse assim, convenções, sabe? Ou como o único jeito que as coisas poderiam acontecer, praticamente, sabe? Sendo que não é assim que eu percebo, sabe? Inclusive também esses regionalismos são até desonestos para explicar os fenômenos. Eu vou tentar. Bom, agora eu acho que eu vou sair um pouco do Rio Grande do Sul, porque eu acho que eu já falei tudo, né? Eu não falei muito, quase nada sobre o Rio Grande do Sul, mas é que também não tinha elaborado assim para falar questões históricas e tudo mais. Talvez algum dia que eu esteja bem, assim, tipo, com bastante questões do meu estado na cabeça, eu tente formar, assim, qual a minha, tipo, o que eu tenho de informação histórica acerca do Rio Grande do Sul. Mas não vai ser hoje, né?
Mas isso aqui eu utilizei assim, eu preferi vir para o meu estado e para minha relação com a cidade que eu nasci, com o estado que eu nasci, com o Brasil, com o país que eu nasci, para começar essa desmistificação desses títulos que eu vou definir assim ahn, como de nacionalidade, mas eu vou até dizer questões étnicas também, sabe? Os debates étnicos estão muito em alta, né? E é uma ferramenta comum de retórica. As pessoas, assim, se autodenominarem, se definirem, as pessoas acharem que podem falar por muita gente ao mesmo tempo, sabe? Como se, assim, como se a ascendência fosse uma validação histórica, praticamente, assim, sabe? Eu sei quem foi meu parente direto, então, por isso eu posso começar a carregar meu discurso como se ele estivesse falando por um monte de gente que eu nunca vi, eu nunca conheci, eu nunca apertei a mão, eu não sei no que acreditava, eu não sei no que pensava, eu não sei o que vivia, eu não sei pelo que passou. Eu tô criando hoje em dia uma romantização, uma idealização, sabe? Tô atribuindo desejo, função, propósito pra gente que eu sequer sei o que sentia. E daí eu tô carregando meu discurso de vários assim, porque isso, e porque aquilo, porque é o desejo de um povo. E daí tu vai ver assim, mas sustentado no que tu tá dizendo que é o desejo do povo, sabe? No que tu tá se baseando para dizer que era um desejo de um povo, sabe? E o que é um povo? Quanta gente é, a gente começa a falar que é o povo, né? E agora eu vou começar a botar assim, pingos nos is, né? Basicamente, a timeline está sendo bombardeada por a minha timeline especificamente está sendo bombardeada por conteúdo relacionado à questão lá, né, na Palestina, envolvendo o Estado de Israel também. Então, assim, eu vou falar sobre essa questão, mas principalmente de um ponto de vista histórico, porque é engraçado como as coisas se juntam, né? Quem acompanha o programa Sem Contexto sabe que não faz muito tempo atrás que eu tinha tinha feito um comentário sobre como tinha visto um conteúdo sobre os horrores do Holocausto, né? E daí ali eu tinha ficado intrigado com a quantidade, com como ninguém vinha a público com uma narrativa simples, assim, de fácil compreensão do que levou à ascensão do antissemitismo antes de culminar com o Holocausto, sabe? Ou na Segunda Guerra Mundial, talvez dá para dizer também, por que as pessoas falhavam com essa informação. E a verdade é que desde que isso aconteceu, eu descobri essa informação, sabe? E quando eu digo que eu descobri essa informação, é uma coisa assim, tipo, não é difícil de tu descobrir, sabe? Se tu pesquisar fundamentalismo por trás do antissemitismo do Hitler, tu encontra, sabe? Tipo, não é uma coisa que não tem informação. Só que eu quero ver como é que eu vou abordar esse assunto, porque eu vou ter que... Tipo, o que eu quero fazer aqui é estabelecer como... Tipo, que eu acho que é a minha posição com relação a tanta, sabe, maracutaia que tem rolado historicamente, né? Eu já fui por umas expressões mais, assim, amenas, talvez, né? Porque, então, eu vou fazer alguns esclarecimentos antes de ir para essa outra parte. A primeira parte é... só fica aqui me ouvindo quem quer saber a minha opinião sobre um assunto, sabe, histórico, cultural, sabe, geopolítico também, assim. Eu não estou diretamente envolvido e eu não estou falando por ninguém além de mim mesmo, sabe? As minhas declarações são simplesmente reflexões minhas sobre o que de fato acontece, quais são as vítimas, sabe? Quais são as vítimas e quais são figuras históricas que estão por trás de eventos que a gente dilui, sabe? E transforma entre nacionalidades, sabe? A gente fala tanto sobre palestinos ou israelitas. E vocês sabem que eu gosto muito de história, então para mim é muito mais estimulante também ver questões históricas, sabe? Do que ficar analisando um capítulo de agora como se ele tivesse acontecido do nada e não tá acontecendo direto. Tipo, não tá acontecendo todos os dias há quase 100 anos, né? Então, esse é o primeiro esclarecimento, né? E o segundo esclarecimento é... Eu não vou nem citar um nome que tem aparecido bastante nesse confronto. Em primeiro lugar, porque esse nome diminui o alcance dos produtos, pelo que eu vejo, e não que eu me importe tanto assim. Mas, em segundo lugar, porque eu sou a favor do boicote quando o assunto é
Tipo, não promover, sabe? Quando tu fala algo, tu promove aquilo. É a natureza de falar. Falar é promover, é propagar, sabe? É o que acontece quando tu abre a tua boca falando certas palavras. E como eu sou a favor do boicote, que é não falar sobre aquilo que eu não quero falar, eu não vou falar certas palavras. Mas eu vou falar outras para vocês entenderem exatamente o que eu tô falando, né? É sobre... pessoas que estão ligadas a esses assuntos, devem haver discussão sobre terrorismo, sobre, como é que é mesmo assim, resistência, ou sobre, assim, exército rebelde também, todas essas coisas. Para mim, essas palavras são sinônimos, e com isso eu não estou nem fazendo um juízo de valor. Mas, assim, por definição, essas coisas são tudo igual. O ponto de vista, para mim, o que faz diferença na pergunta é se tu acha que o alvo é legítimo, né? Se o alvo é legítimo, mas assim, todo exército rebelde de verdade, um exército que quer ser levado a sério, se ele não é considerado um terrorista pelo governo que ele tá se opondo, ele tá falhando miseravelmente, tá ligado? Porque é a definição. Assim como tem gente que fala assim, que a Dilma era chamada de terrorista. Bom, se vocês acreditam que a Dilma estava se levantando contra um governo que não era legítimo, é bom pra ela que ela seja considerada uma terrorista, tá ligado? Porque senão quer dizer que ela não fazia nada de, tipo, nada de impacto, sabe? Que vá realmente fazer uma... Se a estrutura de poder não tá nem reconhecendo como terrorismo, é porque, na prática, cara, é isso que um governo... Tipo, o governo que não dá nome de terrorista pra uma força é porque é insignificante pros planos do governo, sabe? Quer dizer que aquela instituição ele pode continuar existindo, que o governo vai continuar atendendo o que ele quer, indo atrás do que ele quer, digamos assim. Então, a pergunta que vocês têm que fazer sobre essa ideia, né? Isso vale para tudo que rolou, sabe? Todo exército revolucionário da história, se ele não é um terrorista do ponto de vista né, de quem o acusa de terrorismo, né, tá ligado? Se ele não é um terrorista, se ele não faz coisas que instigam terror, né, na população e né, no governo em si, então, tá ligado? Ele não tá atendendo o seu próprio propósito, digamos assim, eu diria, né? Mas agora, esclarecido isso, eu vou passar então agora para o meu terceiro e último esclarecimento, que é que, na realidade, eu me considero uma pessoa que é opositora antagônica às religiões abrâmicas como um todo, né? E eu falo isso respeitosamente, não é para ser herético nem nada, é para ser bem específico. Eu sou contra vários dos fundamentalismos presentes nessas três doutrinas, as três religiões abrâmicas. Eu sou contra a opressão, a tirania, né, sistemática desempenhada por vários dos membros desses grupos. Não todos, mas historicamente, dentro desses grupos, tiveram vários líderes, várias figuras de poder, tirânicas, opressoras, que mataram um monte de gente. Eu sou contra essa noção do único Deus acima dos outros, eu sou contra essa perseguição ao xamanismo, ao politeísmo, ao cultos ancestrais. Enfim, várias das coisas que são a base por trás das religiões abrâmicas eu sou contra. Então, entendo que essa minha visão não é pra... só que por que tudo isso ainda tem alguma relevância, ainda mais, sobretudo no país que eu estou inserido? Por uma questão, na minha opinião, é realmente assim, política e histórica, sabe? Eu vejo que tá rolando na minha opinião, é uma verdadeira, além de ser desumanização, é distorção, sabe? Muitas das figuras do Brasil que falam sobre essa questão, elas estão comprometidas com um lado e elas querem contar apenas uma parte da narrativa. E eu não entendo por que a gente tá passando pano pra atrocidade, tá ligado? É simples assim. Se eu sou uma pessoa que fala de todas as barbaridades que o Brasil fez, e o Brasil, né? Só que também, só pra destacar, quando eu digo assim, o Brasil, eu também não posso fazer de conta que o Brasil é um estado independente que já não nasceu dentro de um plano que já existia antes dele estar aqui, tá ligado? Não é como se o Brasil, sabe, o brasileiro desse em árvore e não tivesse vínculo com Portugal, e Portugal não tivesse vínculo com a Europa como um todo, como se Portugal tivesse dado em árvore e não tivesse vindo também de uma cultura pré-estabelecida, tá ligado? Enfim, né, essas questões assim que... Mas o ponto é, se eu não tenho que defender as atrocidades que acontecem dentro do meu próprio território,
com os meus conterrâneos, tá ligado? Por que que eu vou ter que fazer de conta que a atrocidade acontecendo em outro lado do mundo, sabe, tá correta, ou a atrocidade que aconteceu há 100 anos atrás tá correta, né? Porque tem pessoas que ficam falando essas coisas, tipo assim, mas acontecia pouco tempo atrás. Eu falei assim, tipo, como assim acontecia pouco tempo atrás? Tá acontecendo hoje em dia, tá acontecendo agora, e sempre pode acontecer de novo. Tipo, outra questão da história que quanto mais eu pesquiso, mais eu vejo, as pessoas têm que começar assim, ó, tem que começar a entender que a ideia, assim, de opressão e tirania sempre, tipo, sempre existiu, sabe? Qualquer pessoa que estava agindo feito um tirano, um genocida, era reconhecida assim na sua própria época, na realidade. Talvez há muito tempo atrás, e até eu já tinha falado aqui algo desse tipo, talvez eu tenha falado algo aqui que estava errado aqui. Tipo, deixa eu ver se eu consigo esclarecer. Talvez em algum programa nesse contexto, há muito tempo atrás, eu tenha dado a entender o contrário do que eu estou defendendo aqui agora. Mas essa é a minha visão atualizada das questões, tá ligado? Não existe, tipo, historiograficamente, quanto mais eu vejo relatos, o jeito que as pessoas se portam assim, qualquer pessoa que na época dele matava um monte de gente a troco de nada e mandava fazer chacina, ele era visto como um maluco já, não existe essa, tipo, culturalmente a paz era bem percebida, sabe? As pessoas, o povo, a base das civilizações, tá ligado? Aí eu tô falando de civilizações. As estruturas xamânicas e, tipo assim, bárbaras, e as estruturas também, assim, tribal, também tem uma outra disposição, mas eu tô falando especificamente da parte cultural já, sabe? Da parte, assim, civilizatória já, de povos existindo, assim. Se vocês querem chamar, assim, de pobres, os plebeus, os camponeses, tipo, as pessoas se davam bem, tá ligado? Isso desde o tempo da Grécia Antiga, entendeu? As pessoas que olhavam uma para as outras na rua se davam bem. Quem tava propagando guerra e batalha e confronto eram os líderes políticos, entendeu? Eram os líderes militares. Não é como se as pessoas em si não tinham empatia, não tinham piedade, não tinham amor, não tinham carinho. Tanto é que as atrocidades cometidas pelos líderes militares nem sempre chegavam avisando o povo. O povo não sabia o que os filhos deles, o que os maridos deles estavam indo fazer, sabe? Né? Nesses confrontos, nessas batalhas. Só quem vivia sabia, e geralmente quem estava lutando nem sabia o que estava acontecendo, tá ligado? Nem sabia o que estava acontecendo. Né? Foram criadas várias maneiras das pessoas acreditarem que, tipo, fazer barbaridade estava ok, sabe? Sempre foi uma ferramenta de manipulação, sabe? Até para fazer as cruzadas, a igreja teve que criar a ideia de guerra justa e tudo mais. Tu tinha que criar noções que justificavam tomar das outras pessoas, sabe? Isso sempre foi visto assim como, nossa, que absurdo, sabe? Nunca foi assim normal. Não é hoje em dia, não é no passado, sabe? São contextos ou pessoas específicas, entendeu? Não é essa ideia da cultura como um todo bestializada e barbarizada. Não, pessoas que vivem assim não coexistem durante tanto tempo em paz, né? E por que eu tô falando isso? Porque eu vou introduzir todo o contexto histórico que eu tô me informando do que tá rolando lá na Palestina, e eu vou introduzir por uma palavra que é uma das que é menos pronunciada pelas pessoas a favor do Estado de Israel, né? Que é o sionismo, né? Essa palavra eu observei claramente o quanto que as pessoas pró-Israel evitam pronunciar, e é tipo assim, e ela é realmente a explicação de por que existe o Estado de Israel moderno, né? Então, agora eu vou me focar um pouco nessa expressão aqui, tá ligado? Eu vou me focar um pouco aqui nessa expressão e vamos lá. O que é o sionismo, né? Em inglês é Zionism, com Z, né? Olha, aqui é só um comentário, assim. Até a palavra já é feita pra gente ficar intrigada, né? Zionismo, né? Zionismo em inglês e em português é sionismo. E o que é isso? É um pensamento que foi difundido principalmente por uma elite judia da Europa do Oeste, no final do século XIX, entendeu? O sionismo, com esse nome, com essa forma, o primeiro assim, congresso, sabe, sionista acontece em 1897. Então, assim, no finalzinho do século XIX, dizem que tinha menos de 200 assim, membros
E quem eram esses membros? Isso que eu vou expor aqui, que é o que tem que vai ficar bem claro. Depois eu vou destacar isso na parte que vai chegar até o momento que rola o Holocausto, mas eu vou destacar aqui agora. O que as pessoas, hoje em dia, ainda mais gente que não pesquisa história, que não tem empatia, que não consegue se colocar nas situações e botar a mente para pensar como é que esses movimentos rolaram na prática, além do discurso, como se tivesse acontecido de maneira assim, natural, sabe? Nada nessa vida é natural no sentido assim de que sempre tem gente agindo, sabe? Tem seres humanos buscando aquilo que eles estão atrás. Então, esse sionismo foi uma idealização de judeus do oeste europeu que viviam bem, sabe? Tranquilos, ricos. Aí tem gente que eu vejo que vem com os discursos assim, não, mas o judeu nunca teve paz, todo judeu tava fudido, sabe? Já vi gente falando isso, gente pró-Israel, sabe? E até rabinos já vi falando esse tipo de coisa. Só que daí, essas mesmas pessoas que falam isso, ficam falando sobre como várias figuras históricas célebres do mundo são judeus. E eram judeus, no caso. Como, por exemplo, assim, um que me marcou recentemente é porque teve esse mesmo discurso, sabe? De como o judeu nunca teve paz, né? Só que daí falava-se que, por exemplo, o Fernando de Noronha era judeu, que na verdade, né, o nome dele original era Fernão de Noronha, né? Esse Fernando de Noronha já é uma modernização que eu não sei necessariamente por que aconteceu. Só que assim, esse Fernão de Noronha foi o primeiro dono do Brasil. Ele foi dono do Brasil, sabe? Quando eu digo dono do Brasil é que assim, só ele podia explorar o pau-brasil antes de Portugal ainda estar dando bola pra cá, sabe? Entre 1501 e 1530, o Brasil pertenceu a esse cara, basicamente. Ele tinha o monopólio da exploração. Então, ele não era assim, ele não era baixo clero, ele não era assim um cara mais ou menos, um qualquer. Ele era um dos seres humanos mais poderosos de Portugal durante o período que ele viveu. E ele era judeu, sabe? E na história factual também, histórica, o judeu era muito perseguido também nessa mesma época, sabe? Porque na Europa o judeu nunca teve paz. Então, o que eu acredito hoje em dia é que, assim, isso não era pra todo mundo, ainda não era pra todo judeu, tinha judeu que tava tranquilo, tá ligado? Porque é a única coisa que faz sentido, sabe? A única coisa que faz sentido. Se de fato os judeus eram perseguidos e mortos, como vários outros grupos eram também, porque mais uma vez também, de vez em quando, pode ser sem maldade, mas de vez em quando várias dessas pessoas têm a necessidade de se autoproclamar os mais perseguidos da história. E eu não acho que tu pode se autodeterminar isso, enquanto paralelamente a isso tinha mulher sendo morta por ser bruxa, tinha indígena sendo morto e escravizado, tinha povos africanos sendo mortos e escravizados, enfim. É um pouco de exagero tu querer dizer que o judeu tinha que pagar dinheiro, mas bom, pelo menos o judeu tinha dinheiro pra pagar, tá ligado? Pelo menos o judeu tinha dinheiro que tava vindo de algum lugar, porque eles já tinham grana desde sempre, digamos assim, porque nunca chega até a origem de por que o judeu é bem sucedido, sabe? Sempre é uma história recorrente, eles já tinham dinheiro antes e por isso eles eram extorquidos. Então, bom, mas pelo menos ele era um povo que podia ser extorquido. No exato momento que o judeu estava sendo extorquido, tinha outros povos sendo escravizados. Então, assim, calma um pouco com essa urgência de se autoproclamar o povo mais perseguido da história, sabe? Tipo, é bom, sabe, ter um pouco assim de empatia sobre o que estava acontecendo paralelamente, na mesma época, no mesmo período, sabe? Não é, não. É no mesmo período. Então, dizem que nesse período já os judeus estavam sendo muito perseguidos na Europa, só que daí então, isso daí eu vou ter um pouco de tempo, né? Só que daí então, o sionismo era no final do século XIX, que na história também dizem que os judeus nunca tinham tido paz. Só que também dizem que, cara, tinha figuras de poder que, se vocês verem, sabe, nessa época, por exemplo, um dos caras envolvido com a formação do Estado de Israel era o tal de Barão de Rothschild lá. Ele tem um nome específico, né? Barão de Rothschild é um título rotativo, né? Rothschild é uma família que sempre foi rica, sempre foi poder, sempre teve poder, parece que hoje em dia não tem mais. Só que assim, esse cara daí provavelmente ele vivia bem, tá ligado? É isso que eu tô falando. Eu não tô dizendo que não tinha perseguição antissemita na Europa. Provavelmente tinha sim, porque né? O que eles não perseguiam, tá ligado? O que o europeu não perseguia? Só que agora, vamos também observar que tem umas figuras históricas de poder, que são judeus, e que, tipo assim, eles não deviam ter um tratamento típico, tá ligado? Eles não deviam ter um tratamento típico, porque senão eles não estariam ricos e vivendo bem e fazendo história, digamos assim. Né? Então é isso que eu tô apontando, porque é importante apontar essas coisas. Então, assim,
O sionismo surge dessa elite, que tu pode acreditar se eles são pessoas boas ou não, se eles têm coração bom ou não. Eu já tenho a minha opinião e eu nem tô afim de compartilhar, tá ligado? Eu nem tô afim de compartilhar. Mas então, é isso que as pessoas têm que entender. O projeto de sionista surge antes do Holocausto, surge antes de qualquer uma dessas, da Primeira Guerra Mundial, inclusive, e lá nesse congresso sionista, que não eram todos os judeus do mundo, eram poucos judeus, e judeus ricos, e quando eu digo ricos, como eu falei, não era riquinho, era algumas das figuras mais ricas de vários países europeus, tá ligado? Esse que é o ponto, o judeu estava em diáspora, né? Ele estava espalhado pelo mundo inteiro, mas os únicos que estavam sendo levados em consideração nesse momento eram os judeus europeus. Já tinha judeu lá no que a gente chama de Palestina hoje em dia, já tinha judeu vivendo em vários países do Oriente Médio, já tinha os judeus orientais, existia o povo judeu espalhado pelo mundo já. Já tinha tido judeu aqui no Brasil, ali, né, no Recife, se eu não me engano. Enfim, só que os que estavam sendo levados em conta para fazer o projeto sionista eram especificamente os judeus do oeste europeu. E dizem lá que eles tinham até umas opções para vocês verem o que eu acho importante mostrar. Que eu acho que tem muita gente que passa por cima, como eu falei, pode ser porque o cara nunca pensou pelo lado dos outros, ele tá muito acostumado a pensar no seu, e daí ele não vê como ele fala uns bagulho meio assim que dá pra ver que ele nunca pensou sobre o assunto. Ou ele sabe, ele tá sendo, tipo assim, muito escroto. Porque assim, esses caras, os judeus sionistas que estavam decidindo por trás da onde que seria, de maneira praticamente arbitrária, tinha as opções, assim, sabe, nesse primeiro congresso, as opções de Israel não, de Jerusalém, né, por ser a cidade que tem um contexto histórico para os judeus estar lá, mas que já tinha gente, sabe? Tinha gente vivendo lá, eles sabiam que tinha gente lá, fazia parte do Império Otomano, o Império Otomano ele não tinha nem começado a Primeira Guerra Mundial, enfim. Tinha gente lá, eles podiam escolher a Patagônia, sendo que a Patagônia estava na Argentina, que não tinha nada a ver com, tipo, sabe, a Argentina era uma ex-parte colonial, nessa época já era um país livre, digamos assim, entendeu? Digamos assim, não, realmente era um país livre, um país independente, mas eles estavam escolhendo a Patagônia, tinha a opção também de escolher, se não me engano, África do Sul e Uganda, que também tinha colônias europeias lá, então peraí, os caras realmente tinham a opção de escolher uma terra que tinha gente. Todas essas terras tinham gente. A Patagônia, imagino que não tinha ninguém, porque eu não sei qual região que era, mas talvez tinha alguns nativos lá ainda, eu não sei, cara. Mas eles estavam escolhendo um lugar pra colonizar, porque foi o que aconteceu. E eu já vi gente defendendo, tipo assim, não. E quando eu digo que já vi gente defendendo, tipo, quiser defender, defenda. Mas tu tem que entender o que foi, sabe? Tu tem que entender o que é o projeto, sabe? Tu tem que colocar na tua cabeça o que exatamente tu tá defendendo. Como que rolou esse projeto? Tava por trás de quem? Porque tem gente que acha que era um monte de gente caminhando sem teto, assim, gente, eu tô fudido, por favor, me dá uma casinha. Não foi, sabe? Não foi. Até porque se fosse assim, eles teriam não dado bola. Eles teriam rido da cara das pessoas se fosse assim. Não é gente desvalida passando necessidade. É gente com poder se autodeterminando porque tem esse poder, tá ligado? Não uma pessoa qualquer, sabe? Pedindo pra alguém, por favor, me dá um terreno, né? Então, assim, olha, né, então, isso daí que, tá, deixa eu voltar para a linha de raciocínio. Mas, enfim, progredindo na linha do tempo, eu sei que em 1917 tem uma declaração famosa lá, que é a declaração deixa eu ver o nome do sujeito aqui, eu não vou saber pronunciar também, né, mas eu vou ler, que é uma declaração de 1917, que é a Declaração de Balfour, que essa aqui também muita gente está falando dessa Declaração de Balfour, que era de um cara que representava assim o Reino Unido, respondendo esse barão de Rothschild, dizendo que a rainha, né, a rainha da época, que eu não sei acho que não era Elizabeth em 1917, mas vai saber, né? A rainha da época via com bons olhos a ideia de existir uma nação sionista. Então eu já entendo, por isso que você tem que entender assim, peraí, quem exatamente eram esses judeus? Porque eles eram judeus do oeste europeu. A gente sabe alguns dos nomes dos caras, sabe? Mas todos os 200 não tem. Mas eram os caras de influência pra rainha tá respondendo o cara, ou dizendo que tá com bons olhos. Não, tudo bem. Se a gente conseguir um terreninho, a gente dá pra vocês, sabe? Eu tô tentando diminuir um bagulho que é muito mais sinistro do que isso na prática, né? Porque
Aí acaba a Primeira Guerra Mundial, né? Rola a tal partilha do Império Otomano, e daí dizem que a Inglaterra tinha ela tinha dois acordos nesse momento, sabe? Porque ela tinha prometido pros árabes, é que tem essa questão também, assim, nesse momento específico faz uma separação entre árabes e turcos otomanos, sendo que eu sei que os turcos otomanos são árabes, mas o árabe é essa coisa, assim, que árabe quer dizer tanta coisa atualmente, sabe? Que em essência não quer dizer nada. No sentido assim, de que muita coisa pode ser árabe. Muitos povos, muitas etnias e tudo mais. Muita coisa pode ser árabe, basicamente, sabe? Mas enfim, aí nesse momento tinha uma separação distinta entre o Império Turco-Otomano e os árabes. Mas eu imagino que seria tipo assim, as pessoas que já estavam respondendo ao Império Turco-Otomano e os ingleses chegaram lá e falaram só, então, nesse momento tu responde aquele sultão lá. Então tu me ajuda aqui a dar um pau naquele cara e depois que a gente acabar com ele, a gente deixa tu com essa terra aí, beleza? E daí parece que tinha a ideia de que eles iam fazer uma grande nação árabe, sabe? Vários países árabes reunificados, sabe? Num grande paizão, basicamente isso. Só que eles já tinham prometido, antes de ter lutado a guerra, já tinham prometido para os judeus que eles iam ter, assim, esse lugar para fazer a cidade deles, digamos assim. Só que daí então já vou me corrigir, entendeu? Não é os judeus, tá ligado? Não é essa amalgamação de gente, entendeu? Era os sionistas. E é óbvio que desde isso em 1917, então era 20 anos depois da primeiro congresso sionista, sabe? É óbvio que desde aquele lá avançou um monte de coisa, entendeu? Era um monte de figura com poder que decidiram que iam fazer uma cidade em Israel. O que vocês acham que eles fizeram? Vocês acham que nenhum desses caras tinha o poder na mídia da época? Tu acha que eles não conseguiam fazer panfletagem? Tu acha que eles não conseguiam promover a ideologia? Tu acha que vários desses caras que estavam por trás da agenda sionista não tinham poder comercial já estrutural, já não faziam parte de governos europeus da época, já não fizeram de tudo para promover uma agenda sionista no Estado de Israel independente para eles? Sabe? Essa é a questão. Por isso que eu digo assim, não é assim, os judeus que estavam se fudendo. Os judeus que estavam se fudendo, entendeu? São duas coisas distintas. Tinha antissemitismo na Europa. Quem é que estava se fudendo? O judeu do leste europeu, sabe? Ele que estava se fudendo e ele nunca estava sendo levado a sério e ninguém estava dando bola para a causa dele, entendeu? São duas coisas distintas, cara. São distintas e todo mundo junta num só assunto como se tivesse sido o povo que está se ferrando e que está recebendo uma terra. E não o contrário, sabe? E não o contrário. E vai continuar. Só que daí, assim, já estava acontecendo algumas coisas. Isso daí vocês podem ver que ainda antes ainda da formação do Estado de Israel, que é só no final da Segunda Guerra Mundial, sabe? Então, e já estava acontecendo muita tensão na Palestina. Por quê? Porque o que estava acontecendo durante esse período que eu falei que devia estar acontecendo muita campanha sionista? Tava rolando muita imigração, sabe? Muita imigração, porque um monte de judeu que nunca tinha pensado em Jerusalém começou a pensar. E judeus, na época do sionismo, surge o tal de antisionismo. O que é o antisionismo? O antisionismo é um movimento contra a existência do Estado independente de Israel, sabe? E se separa do antissemitismo, eu vejo que pessoas tentam taxar o antisionismo de antissemitismo, mas até onde eu sei ainda são coisas independentes, então, né? E aqui no Brasil não existe nenhuma lei antissemitismo especificamente, né? Mas em questão moral e ética, eu acho importante haver uma distinção, porque uma coisa, para vocês entenderem, existem judeus antisionistas, sabe? Judeus antisionistas, e desde quando eles existem? Desde quando surgiu o sionismo, sabe? Por isso que eu também para deixar bem claro que não é assim, todos os intelectuais judeus eram sionistas e todos os intelectuais judeus eram exploradores. Não é essa simplificação que eu estou fazendo, mas é um grupo com poder específico que quis, mas lá na época, quando surgiu esse assunto, já tinha críticos ao sionismo, sabe? Críticos judeus, no caso, né? Na época já tinha um cara, uma frase que me marcou, que eu não anotei tudo especificamente, porque esse programa aqui não é para ser uma reportagem definitiva, é só para compartilhar um pouco do que eu tô vendo a respeito dessa situação, né? Mas o que me marcou foi que um judeu europeu lá da época, ele escreveu assim, a ideia de que um judeu do oeste europeu agora, que está vivendo aqui no século XIX, século XX, não me lembro qual que ele falou, século XX, tem qualquer desejo de voltar para Jerusalém ou viver no Oriente, que ele já conhecia, já sabia que existia uma terra lá, sabe? O Império Turco-Otomano não era assim um bagulho desconhecido, já existia há 400 anos.
negociava, existia, tinha acordos, tinha cristãos, tinha judeus no Império Turco-Otomano, sabe? Existiam lá, não era só muçulmano, não era só árabe que vivia por lá, sabe? O Império Turco-Otomano era uma nação muito conhecida e se relacionava com os europeus. Não é como se ele não soubesse que tinha gente lá, por exemplo. E não é como se esses caras que estavam decidindo colonizar lá também não soubessem disso. Eles sabiam que eles iam lá tomar terra de gente que já estava naquele espaço, digamos assim, né? E daí o cara falava assim, achar que o judeu de hoje em dia quer voltar é tão absurdo quanto achar que um judeu que vive, que era um granjeiro do século XVI, aqui na Europa, que já existia, sabe? Inclusive também, muita gente aponta que nos locais de domínio árabe que os judeus tinham mais, assim, espaço para viver, muitas vezes eles eram perseguidos nos espaços cristãos, sabe? Isso daí nem a igreja cristã, sabe, a Igreja Católica não nega que os judeus eram mortos e perseguidos, né, na Idade Média, digamos assim. E entre o ano de 700 até 1400, 1500, tinha vários, né, do sul da França para baixo, várias regiões pertenciam a reinos árabes, muçulmanos, e nessa época ainda não era o Império Turco-Otomano, que surge um pouco depois, né? Mas enfim. Né, então... Então, o que quer dizer? Começa a rolar muita imigração, tá ligado? Começa a rolar muita imigração. E quem vocês acham que eram esses judeus que imigravam? Né? Aí eu vou pegar um caso assim, até contemporâneo mesmo, sabe? Eu acho que nem vou conseguir falar tudo, porque eu tô querendo ser bem assim, honesto e apontar várias coisas que eu acho que tem que ser mencionadas e tudo mais, e bem completo. Então talvez eu não consiga falar tudo aqui, mas eu vou comentar assim para vocês entenderem que o que eu quero dizer assim com o colonialismo e com tudo mais. É do jeito mais específico, sabe? É assentamento. Pessoas chegam para morar, constroem casas em terrenos que antes não tinham donos, ou tinham dono, mas não tinham dono, assim, tipo, como posso dizer, assim, ninguém tinha construído nada lá ainda, ou pegam casas de gente que já vivia lá, e vai dizer, mas isso daí, deixaram isso acontecer? Enfim, não tinha sido eliminado o Império Turco-Otomano, ou pelo menos não que ele tinha sido eliminado, porque muitos dos governantes do Império Turco-Otomano, inclusive, foram poupados, eles ainda, tipo, descendentes do Império Turco-Otomano ainda existem, até onde eu sei, eles são famílias que vivem no Catar, na Arábia Saudita, estão muito bem, até onde eu sei, tá ligado? Então, até essa dissolução do Império Turco-Otomano é meio, na minha opinião, também é uma simplificação meio desonesta. Eu acho que certas lideranças turco-otomanas foram mortas, outras foram preservadas e sobreviveram, estão por aí, tá ligado? E ainda, é por isso que também não... Até essa própria dicotomia entre Oriente contra Ocidente, eu acho que também é mais para confundir do que para retratar uma realidade. Não é como se a gente não tivesse várias e várias famílias de ascendência árabe no poder de empresas ocidentais. É só vocês pesquisarem aí, vocês vão ver que tem um monte de empresa que o dono é um cara de família árabe, sabe? Empresas ocidentais, sabe? Ou os maiores assim, investidores, os CEOs de empresas são pessoas assim, de ascendência árabe, ou né, efetivamente árabe, muçulmano também. Então, essa própria narrativa de Oriente e Ocidente, eu acho que é mais pro povão, mas lá por trás não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, digamos assim, né? Mas, tá, imigração, colonialismo, tá, eu vou dar um exemplo assim, isso aqui é de um vídeo de 2021, que se vocês pesquisarem, vocês vão ver assim, como é que é mesmo assim, You're stealing my house, né? Você está roubando a minha casa. Em inglês vocês vão achar um vídeo mais curto, mas tem até um vídeo em português traduzido que mostra, né, um caso que eu já vi isso sendo exposto para um judeu que fala da causa de Israel aqui, e ele não disse que é mentira o vídeo, ele só disse que o vídeo não representa a maioria dos judeus, que é o que todo mundo fala sobre qualquer atrocidade, né? Sempre que alguém é exposto a qualquer atrocidade, ele diz que não representa a maioria. Só que daí quando tu vê uma atrocidade do outro lado, tu fala que aquilo lá representa o comum e normal do outro povo, né? Mas enfim, que daí vocês vão ver que é um vídeo de uma mulher literalmente falando pra um cara assim, que tu tá roubando a minha casa, e ele só responde pra ela que, tipo, se ele não pegar, outra pessoa vai pegar. Que basicamente, o que tá acontecendo ali? Tem pessoas, né, de ascendência árabe, né, que daí eu não vou nem ficar chamando de palestino também, porque, como eu já falei aqui, palestino, só tô querendo simplificar as pessoas que vivem na região da Palestina, mas não é como se ser palestino especificamente, tipo assim,
Historicamente, ser palestino quis dizer muita coisa, sabe? Mas eu quero que mais vocês pensem assim, um ponto de vista assim, de seres humanos mesmo, sabe? Tá ligado? Seres humanos que viviam em regiões que agora são controladas por Israel. Aqui a gente vai ter explicado tudo como é que isso aconteceu, né? Que é outra coisa assim que um amigo meu até apontou, mas essa região que é ocupada e tal, hoje em dia que rola esses confrontos é só uma faixa assim e tal. Sim, porque aquela faixa é o que sobrou hoje em dia, tá ligado? Israel foi se expandindo, sempre através desse método militar, sabe? Com gente, se vocês pesquisarem, isso aqui é histórico, sabe? É história, não é narrativa, né? Se vocês verem o início da formação do Estado de Israel, como é que o que estava acontecendo aí quando era uma terra sem lei? Era para Inglaterra estar cuidando, mas a Inglaterra tava um pouco se fudendo, porque era o que a Inglaterra fazia. A Inglaterra, tipo, isso aqui é senso comum. A Inglaterra, nesse período daí, era um monstro, sabe? Elas estavam fazendo monstruosidade pelo mundo inteiro, e aqui não seria diferente. Não é como se a Inglaterra ligasse para direitos humanos nessa época, como se ela tivesse pouco se fudendo com o que estava acontecendo aqui. Então, o que acontecia para cá? Essa imigração, antes da Segunda Guerra Mundial, entendeu? Essa imigração acontecia por judeus, muitas vezes já ricos, né, lá da Europa, e eles vinham para cá e faziam verdadeiras milícias. Se vocês pesquisarem, as milícias do início de Israel, sabe? Anterior, inclusive, sabe? Mas são milícias de judeus anterior à formação do Estado de Israel. Vocês vão ver que tem, sabe? Existe, e tinham várias, tá ligado? Tinham várias porque era assim, era uma terra, tipo, era pra Inglaterra estar cuidando, a Inglaterra tava um pouco se fudendo. Então o que acontecia? Quem tinha dinheiro tinha segurança, quem não tinha dinheiro tava fudido. Simples assim. É assim que é. Antes de Israel se virar um Estado formal, é assim que começa a ser formada aquela região. Então, acontecia assim, começou naturalmente, entre várias aspas, tá ligado? As partes boas ficavam pelos judeus ricos europeus que chegavam, e as outras pessoas que ali não era uma região que estava vivendo uma elite árabe. Inclusive, uma elite árabe foi morar em outras regiões que foram tomadas também, sabe? Uma elite árabe que eu fiquei sabendo que foi transportada também pela mesma Império Britânico, ali nessa década de 20, ele transportou uma elite árabe de outras partes, entendeu? Uma elite árabe que era ali da Império Saudita, que na época não era Arábia Saudita, sabe? E tudo mais, transportou para regiões que hoje em dia a gente chama de Palestina e tudo mais, né? Então, é isso que você tem que entender. Não adianta falar árabe como se fosse tudo igual. Eram algumas poucas pessoas, não é tão poucas assim, sabe? Falaram que mais de 700 mil palestinos foram expulsos, mas é que, em questão de proporção, mas assim, pessoas que não tinham poder, entendeu? Pessoas que não tinham poder foram expulsas do seu território, e daí gente com mais dinheiro começou a pegar a sua região ali para si fazer casonas, sabe? Tanto judeus quanto árabes de outros lugares foram para ali pegar aquela terra também, entendeu? É isso que as pessoas têm que entender. Então, quando vocês compram essa narrativa muito de Ocidente contra o Oriente, ou assim, cristão ou judeu contra muçulmano, vocês desumanizam as pessoas e fazem de conta que todo mundo, só por ter a mesma ascendência, tá tendo o mesmo destino, sabe? E não é assim que acontece mesmo, tá ligado? Mesmo, não é assim que acontece. Geralmente a vítima passa despercebida, tá ligado? A vítima sai desconhecida nessa jogada. Então é assim que começa a formação desse Estado de Israel lá, antes de ser só Israel, tá ligado? E aí já começa a ter revolta, já começa a ter, muito antes de existir grupo terrorista, muito antes de existir homem-bomba, mas nessa hora as pessoas começam a se revoltar porque eles demoram um tempo pra te entender o que tá acontecendo, tá ligado? Demora um tempo pra te entender. Falaram que durante 10 anos a população judia cresceu ali não me lembro quantos, tipo, tinha 600 mil judeus antes dessa influxo, sabe, no final do século XIX, acho que foi entre 1917 e 1927, esse número já estava 6 milhões de judeus, tá ligado? Tinha muito judeu vivendo ali naquela região a partir dessa agenda sionista e promovendo e falando que a gente tem que voltar para nossa terra, né? E que tinha começado a falar do antisionismo, é que além desses judeus, assim, do ponto de vista, assim, uns acadêmicos intelectuais que achavam que não fazia sentido tu promover isso, também tem um argumento de fato religioso, sabe? Até onde eu sei, não tem ordem na Bíblia para reconstrução, tipo, para uma retomada do povo judeu, sabe? Os hebreus, antigos hebreus que também
Não é justo comparar, mesmo que alguns judeus de hoje em dia, de fato, tenham uma linhagem genealógica que vai até o povo hebreu antigo. Ainda assim, eles não têm os mesmos valores culturais, étnicos, eles não viveram a mesma vida, não têm a mesma cabeça. Não é assim que funciona, sabe? Pra mim, por isso que tem essas palavras etnia, nacionalidade, é só pra essa pessoa querer confundir os outros e falar por gente que nem tá mais viva aqui. Mas enfim, o que eu ia dizer? Ah, tá. Tem aqueles judeus que são considerados ultra-ortodoxos, e tem onde eu sei essa expressão até pejorativa, né? Mas aqueles que eu definiria como Amish, mas eu não sei se os Amish estão certos, né? Mas basicamente, se vocês pesquisarem judeus antisionistas, vocês vão encontrar, aí vocês têm aquela imagem mental, sabe? Aqueles judeus que não gostam de tecnologia, né? Eu não vou falar também o que eles gostam, o que eles não gostam, porque eu não entendo muito a visão de mundo deles. Eu só sei que vários deles são antisionistas e é por um ponto de vista assim, religioso mesmo, sabe? Eles falam que a diáspora judaica faz parte da história do povo judeu, sabe? A volta deles à terra de Deus vai ser após a morte, não é? Tipo, eles dizem que é ilegítimo, sabe? Eles realmente falam que é ilegítimo, não devia existir uma Israel moderna, os judeus não deviam ter feito isso, eles são contra a existência, né? E eles falam que são contra os sionistas, eles falam abertamente sobre isso, né? E eles acabam sendo boicotados pelos outros judeus, né? Os outros judeus, principalmente os judeus lá de Israel, não gostam deles, né? Mas eles não podem ser acusados de antissemita, né? Porque eu acho que daí meio que não funciona, mas eles são os antisionistas, sabe? Eles se definem assim. Então, é para mostrar que existe muita, tipo assim, existe discussão a respeito da legitimidade por trás desse Estado, sabe? E daí eu tenho até um outro argumento para as pessoas que ficam assim, meio assim, incomodadas com esse tipo de afirmação. Eu posso falar, olha só, a gente vive num mundo que o modus operandi dele é etnias e culturas recebem uma pátria. Se é assim, tudo bem. A gente começa a redefinir quando que a gente vai devolver as terras costeiras do Brasil para os Tupiniquim, para os Tupinambá, para os Temembé, né? Para os Tamoio não vai dar mais porque a gente já extinguiu todos eles, sabe? Então, assim, mas se é assim que a banda toca, vamos fazer assim para todo mundo, entendeu? Porque a gente tem um monte de etnia que não tem pátria, sabe? Então agora, só porque os judeus estavam despatriados, eles vão decidir arbitrariamente, tipo, eles, a Inglaterra, vão decidir que vão ocupar uma região que já tinha gente. E agora questionar essa origem, que é exatamente assim, do jeito que eu tô falando. Não tenho, tipo, as pessoas podem te vender de outra forma, mas daí é trabalho deles de vender e a tua função de acreditar ou não. Mas assim, podem ver que eu ainda nem cheguei, eu não vou chegar, eu vou continuar esse assunto, porque eu tenho mais o que falar. Talvez o próximo programa Sem Contexto venha rápido, então, para eu não demorar, não deixar esse assunto esfriar na minha cabeça, porque eu não sei se eu vou continuar mais uma semana vendo esse tipo de conteúdo, mas talvez eu traga o programa Sem Contexto logo, então, para concluir esse raciocínio. Mas, enfim, já que eu tinha falado aqui, é isso para as pessoas entenderem aqui. É um discurso, para mim, até pode ser emotivo ou pode ser desonesto. Emotivo se o cara não sabe de nada disso. E desonesto se o cara sabe e ele faz de conta que questionar a legitimidade de como esse governo, de como esse negócio foi instaurado, porque assim, olha, fazer de conta que Jerusalém especificamente não tinha habitação, não tinha um governo. Se vocês verem, existe até filmagem de como era Jerusalém na época do Império Otomano, sabe? Porque já existia filmagem, sabe? O Império Otomano, inclusive, eu tenho que fazer um programa, ou mais de um programa só sobre ele, sabe? O Império Turco Otomano, sei lá, eu não vou nem começar a falar, porque eu preciso entender muito mais sobre o que foi isso daí antes de poder falar em voz alta, né? Mas o Império Turco Otomano existiu ali, tinha civilização, tinha cidade, tinha coisa acontecendo, só que ele foi tirado do ar. A Inglaterra chegou ali, deixou acontecer um monte de atrocidade, fomentou atrocidade, fomentou exílio de palestinos que foram para outros países árabes, e eles eram maltratados nos outros países árabes porque eles eram
tipo, vistos como imigrantes pobres, entendeu? Não é tipo assim, os outros países árabes ficaram de braços abertos. Aí criou problema nos outros países, né? Ah, esqueci de comentar também, mas isso aqui eu posso... pode ser a última coisa que eu vou comentar. Até a mão de obra análoga à escravidão rolou em Israel de próprios judeus, para vocês entenderem também. Assim como ser árabe não quer dizer muita coisa, no sentido assim de que quer dizer tanta coisa que não dá para te definir nada. Tem os judeus orientais, deixa eu ver aqui se eu me lembro do nome deles. Se eu botar judeus orientais, vai aparecer aqui. Esses eram os judeus que viviam já no mundo do Oriente Médio, porque eles já estavam lá há muito tempo. Eles já estavam lá há muito tempo tranquilos, sabe? Eles já estavam vivendo muito tempo lá no Império Turco-Otomano e estavam tranquilão, não estava acontecendo nada com eles. Eles não... Inclusive, é que eu não sei se isso foi antes ou depois do Holocausto, acho que até foi antes, coitados deles. Deixa eu ver aqui. Eles... eu não sei exatamente quando que foi levado e eu não vou pesquisar isso exatamente agora. Talvez eu pesquise para repetir no próximo programa, né? Mas só para contar, eles eram judeus e eles viviam já no Oriente Médio, só que eles foram levados para Israel para ser cidadão de baixa categoria. Eles não receberam as casas, os palácios que os outros judeus estavam ganhando, os judeus europeus, eles eram levados lá para trabalhar, entendeu? Eles eram levados lá para trabalhar e não demora muito para eles notar isso. E eles, tipo, isso daí é também história, tipo, isso daqui não é narrativa, tá ligado? Eles fizeram uma espécie de revolta lá, até tem eu não sei nem por que chamam assim de os Panteras Negras judeus, os Panteras Negras de Israel, sabe? Porque eles se sentiram inspirados para outros movimentos populares pelo mundo, porque eles notavam que lá dentro de Israel eles eram cidadãos de baixa categoria, sabe? Mesmo sendo judeus, nesse estado soberano aí e tal, feito para promover os judeus. Então é isso que eu estou sugerindo. Olha, não existe antissemitismo, existe muitas pessoas de ascendência judia que se tipo assim, sofreram e ainda sofrem coisas horríveis por isso. Só que também existe gente de família judia, ascendência judia, muito bem posicionado economicamente, politicamente, que viveu bem, que cometeram atrocidades, sim, entendeu? Porque, olha, eu tô humanizando o judeu, sabe? Eu tô humanizando o judeu. Se eu conheço árabe, cristão, né, ateu, agnóstico, a porra que for, e que se torna uma figura de poder e é um filho da puta, um corrupto, né, um pau no cu, um oportunista que só vê dinheiro em vez de ver seres humanos, se existe judeu nessas situações assim, judeus de figuras de poder, ricas, né, será que na época da escravidão não existia judeu escravocrata? Será que não existia judeu de poder que tinha essas visões de mundo? É só isso que eu tô falando. Será que o judeu, além de ser judeu, não é europeu também? Ou... o que eu tô falando aqui não tem fundamento nenhum. É claro que tem fundamento, sabe? E é isso que eu tô apontando aqui. E nesse primeiro programa, eu vou encerrar por aqui. E essa era a minha principal razão de querer levantar, de querer estar expondo esse assunto aqui, sabe? É para a gente observar como que as histórias são vendidas, como que as pessoas gostam de ocultar certos fatos, né? E vocês podem prestar atenção nessa expressão de sionismo, vocês podem ver que as pessoas evitam falar como se ela não existisse, sabe? Como se isso não tivesse sido razão por trás da formação do Estado de Israel, não tivesse tido uma agenda, não tivesse tido agentes políticos se movimentando para fazer acontecer, e como se não tivesse interesse europeu de existir um Estado europeu lá dentro, tá ligado? Que essa aqui eu vou ter que comentar aqui. Cara, isso aqui era para ser senso comum para não ter que apontar, mas por que Israel cresce tanto? Por que Israel é tão bom? Por que Israel é tão foda? Porque os judeus não vieram do nada, os judeus não deram em árvore, sabe? Os judeus que fizeram Israel já eram judeus que estavam bem, tá ligado? Eram judeus ricos, poderosos, já eram judeus que estavam nos Estados Unidos, que eram americanos também, sabe? É por isso que os Estados Unidos apoia tanto, sabe? É por isso que... Por que foi a República Britânica, o Império Britânico que botou eles lá, porque o Império Britânico é bondoso? Não, porque o Império Britânico lidava com eles estavam lá na Europa, eles eram europeus, tá ligado? Eles não eram alienígenas, sabe? As pessoas têm que entender que os judeus que foram mortos, os judeus que fizeram Israel não são os mesmos, sabe? São movimentos distintos que, sabe, se tocam, mas não é a mesma gente, até porque é senso comum, né? O cara que morreu na câmara de gás não pode ser o mesmo cara que
tá fazendo colonialismo em outro lugar, sabe? Então, é isso que vocês têm que entender também, né? Que tem esse fato histórico, sabe? Tem figuras judaicas envolvidas em várias das coisas horríveis que a Europa, como um coletivo, perpetuou, sabe? E eu acho estranho que no mundo moderno as pessoas façam parecer de conta que não, né? E também tem até um discurso que expor isso fala que é ilegítimo, sabe? E tenta acusar as pessoas de ser antissemita por expor a realidade. Então, essa era a minha intenção desse programa, mas eu pretendo falar mais sobre isso porque eu ainda nem cheguei. Tô em 1920 ainda. Bom, mas é isso aí. Quem me viu até o final, eu espero que tenha curtido. E qualquer dia eu tô de volta novamente, trazendo mais um programa sem contexto.